Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no botão vermelho. Do lado tem o sininho, você clica nele, vai aparecer 3 opções. Você clica em cima em todas, clica em todas, que você vai receber todas as notificações dos vídeos novos aqui do nosso canal, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos modernos. Vamos entender um pouquinho mais dessas questões dos relacionamentos. Se você tem curiosidade, vem com a gente. Relacionamentos. É um tema, inesgotável, já falamos outras vezes aqui, abordamos esse tema, mas hoje eu gostaria de abordar mais uma vez esse tema. Eu ouço muitas pessoas comentando, eu quero um namorado, quero arrumar um namorado, eu quero casar, mas aí a gente percebe assim, algumas questões de algumas pessoas que falam, olha, eu quero namorar, quero arrumar um namorado, mas ninguém está interessado, eu não consigo e tal. Nós vamos tentar entender um pouquinho hoje, como que se dá os relacionamentos hoje, na contemporaneidade, que se dá de uma forma diferente, que era no passado. Então, se a gente for pensar, o próprio conceito de família, que a gente tem hoje, papai, mamãe, filhinhos, que é o que a gente chama de família nuclear. Esse conceito ele é bem antigo, A gente sabe que esse conceito hoje, ele já foi modificado. A gente tem um conceito mais amplo de família, que está relacionado aí aos afetos, Então, a gente sabe que família, pode ser a avó e um filho, pode ser uma mãe solo com um filho, ou um pai solo com um filho, ou uma mãe que divorciou e tem seus filhos do primeiro casamento e casa de novo com outra pessoa que também tem seus filhos de outro relacionamento que teve. Então a gente tem vários formatos. Temos famílias, famílias de 2 homens, Então 2 gays que adotam um filho são também considerados famílias, 2 mulheres que adotam uma criança. Então a gente tem vários modelos, uma tia que cria o filho da irmã como filho. Então a gente tem vários modelos. Lógico que a família tradicional brasileira, ela ainda se apega a essa família, que é homem, mulher e criança, mesmo vendo ali a realidade perto dela sendo diferente. Hoje a gente vai ver que esse modelo de família ele é muito amplo. Mas esse modelo de família que a gente tem, de família nuclear, papai, mamãe, filhinho, nem sempre também foi assim, Então a gente tem aí esse nome, família nuclear, ele começa aí no século XX, É um conceito europeu, ocidental, de família, que com a colonização do Brasil é exportado para cá. Se a gente for, as pessoas, os antropólogos, eles vão, se você for estudar, e em outros povos, tem, por exemplo, povos indígenas, povos originários, vocês vão ver que eles têm outro conceito de família, a família é a comunidade toda, Então você vai ter outras formações familiares. Mas a gente tende a acreditar como natural o modelo de família, pai, mãe e filho. Mas esse modelo, como eu disse, ele é trazido com a colonização. Então, quando o Brasil é colonizado por Portugal, a gente vai ter o que a gente chama aí de família patriarcal. Você tinha o senhor de terras, ele incontáveis terras, ele tinha sua esposa, tinha os seus filhos, às vezes também tinha filhos bastardos, mas aí o que importava então era o senhor, que ele sim era o mandatário da família, o pai, o mandatário, a gente chama de família patriarcal, Você teria a esposa ali que tinha poder nenhum de opinar, e você tinha os filhos, Os filhos também, ele tinha filhos com outras mulheres, que eram considerados filhos bastardos, eles aí não tinham parte na herança, e geralmente quem herdava ali a fazenda, as terras, era o filho primogênito, ou seja, o filho mais velho. E isso acontecia no Brasil com a elite. Os povos ali, mais pobres, a base da sociedade brasileira, eles não tinham acesso ao casamento oficial, porque ele era muito burocrático, era caro, civilmente, os protocolos na igreja. Então isso acontecia ali
com a elite. As pessoas em geral, o povo em geral, eles tinham casamentos que a gente chamava de uniões ilegais. Né? As pessoas se juntavam, moravam junto e formavam família. Geralmente essas pessoas aí, né, como elas precisavam de mais apoio, então elas moravam ali junto com os pais, tinha os avós, os tios, todo mundo ali, um dependia do outro. Então, esse conceito de família nuclear, ele não era tão importante para a base da população mais pobre, né? Então, na família mais pobre, e até hoje você percebe isso, a família estendida, né, os tios, os avós, eles tinham muito mais importância, porque para sobreviver, eles tinham que viver nessa comunidade maior, né? Então a família nuclear era bem restrita mesmo à elite. Mas era essa elite também que mandava seus filhos para as universidades, que produziam conhecimento, e aí é esse conceito de família que era vendido, né, como modelo padrão da igreja, né, e que era algo, né, legal, e que era algo que era o correto, e o restante, né, não era teorizado, não era estudado. E aí a gente cresce também, né, esse conceito, né, na mídia e tal, é divulgada essa família, até e aí na legislação, os legisladores que eram da elite, né, vão colocar lá também esse conceito de família, de homem e mulher, né, e criança. Sendo que a gente vai ver lá com o povo em geral, as formações vão ser das mais diversas, né? E isso impacta no nosso inconsciente. É interessante a gente entender que nós, né, não somos seres isolados, né, do nosso contexto, da sociedade que a gente vive, né? Essas tradições, essa história, por isso que um povo que não conhece a sua história, ele não conhece a si mesmo. Porque a gente, às vezes, tende a achar as coisas como natural, sem ter aí um embasamento de como que essas coisas se deram, como que isso aconteceu. E aí isso afeta muito as nossas relações. O que acontece? Com o passar do tempo, principalmente com o avanço do capitalismo, né? Então, esse modelo que o Brasil tinha, que era um modelo, né, colonial, agrícola, né? Com o tempo o Brasil vai avançando um pouco aí no desenvolvimento aí, né? Não igual os países mais desenvolvidos, mas avança, né? Então, com o formato aí, desenvolvimento mais do capitalismo no Brasil, você vai perceber que é esse poder patriarcal, ou seja, esse pai que comanda os filhos, que comanda a esposa, e que ele que dá as ordens, que como tudo funciona, isso vai caindo, né? Esse pai vai perdendo um poder, né? O proletariado, as pessoas trabalhadores de fábricas, de empresas, né? Eles vão assumindo um papel mais importante ali, né? Em número de população. O Brasil, né, encerra a escravidão em 1888, e aí as famílias elas vão passando por várias mudanças, né? A mulher que antes era responsável ali pelo lar, né, nessa família patriarcal, ela, devido aí às condições, né, econômicas, ela também passa a ter que trabalhar, e várias mudanças vão acontecendo aí com o advento do capitalismo aí, dessa revolução, capitalismo total, revolução industrial. E aí a gente vai ver mudanças reais na família, né? Então, antigamente você percebe que não existia, era proibido o divórcio passa a, né, vira lei, e hoje a gente tem, né, esse poder, né, do pai, esse poder das autoridades, da religião sobre as pessoas, né, bem mais diminuído. Lógico, muitas pessoas ainda têm essa influência muito grande. E aí a gente vai tendo essas famílias também aí afetando essas famílias, né? E o interessante é o seguinte, apesar desses modelos, né, na realidade, eles vão se dando de vários formatos, né? A gente ainda, mesmo, né, por exemplo, famílias homoparentais, né, famílias LGBTs, né, LGBTQIA+, né, então gays que casam e adotam uma criança, ou lésbicas que casam e adotam uma criança, a gente vai ter um problema ainda, porque a gente vai ter esse conceito de família nuclear muito presente. Então a gente passa nos relacionamentos que nós buscamos, né, esse ideal, né? Então de arrumar alguém que você vai viver para a vida toda, e que vai tudo ali dar certo
da mesma forma que dá para outras pessoas, a gente vai idealizando esses modelos, né? A gente vai criando essas expectativas de família e acreditando, né, que é a família que vai nos fazer feliz, né? Eu costumo brincar, por exemplo, minha mãe mesmo disse, olha, se você não tiver filho, né, não tem felicidade, não tem como ser feliz se não tem filho. E aí a gente vai ter famílias, né, de pessoas héteros, né, homem e mulher, que não querem ter filhos. Aí essas pessoas, as outras pessoas olham para essas famílias e acham, como assim você vai escolher não ter filho? E aí é porque a gente vai sempre ter um padrão, né, que a gente acredita que é o ideal. Ou seja, se não seguir a família, não for aquele padrão ali, né, que a gente acredita de homem, mulher, criança, de não ter filhos ou ter ou não filhos, não é impossível. Ou seja, ou famílias solos, né? Hoje no Brasil a gente tem um grande número de pessoas que moram sozinhas, né? Que não são casadas, que vivem só, né? Elas são famílias, a família dela ali é uma família solo, aquela pessoa mora sozinha. Mas a gente ainda continua com esses pensamentos de que, olha, se eu não tiver, né? Se eu não formar, se eu não trabalhar, se eu não formar uma família, eu não serei feliz se eu não tiver um namorado. E aí isso fica impregnado na nossa mente, né? Então a gente pensa, eu tenho que arrumar uma família e essa família tem que ser no modelo dessa família tradicional brasileira, né? E aí é muito difícil, né? Porque muitas pessoas, quando elas não conseguem atingir esse padrão, esse modelo, elas vão pensar, olha, o problema está comigo, eu não sou bonita o suficiente, eu acho que eu não tenho qualidades suficientes porque eu não arrumo alguém, né? E hoje, né, com a contemporaneidade, o amor ele vai tomando outros sentidos, né? Então, essa família parental, por exemplo, a gente não tinha essa questão do amor. Então, quando a gente pega lá no início, né, dessa formação da família ocidental, o amor ali não era romântico, o amor para o casamento era o que menos importava. A questão ali era arrumar alguém para casar, porque para minha família mantesse as posses e aí que casasse com alguém de outra família que também tivesse posses. Então, o amor, né, ele não tinha importância nenhuma. Se você conversar com seus avós, assim, como vocês casaram? Alguns casamentos eram arranjados. Ali, né, as famílias mais ricas, elas casavam entre si para manter a propriedade, né? E entre as famílias, as pessoas mais pobres ali, o casamento ali se dava, né? Por amizade, por proximidade de outra família, às vezes os pais que arranjavam. Então essa visão que a gente tem de amor romântico, né, de eu escolher alguém para casar, porque eu amo, também é bem novo, né? Isso aí foi vindo aí com o tempo também, com essa, vamos dizer assim, fantasia, essa criação, né? Depois de tentar legitimar a família nuclear, né? A família ocidental. Então tinha essa necessidade de colocar que não, né? As pessoas se amam e foi Deus que uniu e tudo. Não que a fé, né, isso não esteja relacionado, mas sempre é assim, né? Então você escolhe uma pessoa porque eu vou amar e tal. E aí isso gera mais problemas, né? A gente vai ter depois essa história, essa fantasia passada nos filmes, né? Então quando a gente pega os filmes de romance, né? Eu tenho um amor da minha vida, que eu conheço essa pessoa, e aí é uma paixão à primeira vista, eu caso, e tudo mil maravilhas. Os filmes também, né? A Disney principalmente, as princesas, vão sempre achar, né? Hoje, né? Com essas discussões que têm sido feitas, né? As pessoas que têm produzido conhecimento, têm questionado, né, esses ideais, né? Até a Disney tem feito desenho aí de princesas que não casam e tal, dizendo que isso não é só um modelo de felicidade, cada pessoa aí vai criar o seu caminho de felicidade, de vida, né? As suas escolhas, e que não existe um modelo único, um padrão para todo mundo. Mas antigamente não, sempre você vai ter lá a princesa, a procura do príncipe encantado, e que ela vai viver feliz para sempre. O que isso gera em muitas pessoas? Uma frustração muito grande. Porque uma vez que elas não conseguem achar esse príncipe encantado, alguém que elas vão viver, que vão ser mil maravilhas, e que vai ser essa família monogâmica, né? Cada um ama o outro exclusivamente. E aí tudo dá certo, quando as pessoas, aí, mesmo quando elas conseguem um relacionamento, elas se frustram muito. Por quê? Elas vão ver que é totalmente diferente dessa expectativa, dessa fantasia, dessa idealização que elas criaram. E aí começam os problemas, né?
porque a pessoa real ela é diferente daquilo que eu imaginei, daquilo que eu criei na minha mente, da fantasia. E diferente também que as pessoas quando elas vão casar ou vão ter relacionamentos, elas vão olhar os outros, né? E vão pensar, eu quero ter um relacionamento como o outro tem, como o outro posta no Facebook, que é tudo lindo, a declaração de amor, mas as pessoas não veem como é na realidade, né? Como que aquelas pessoas têm problemas, as pessoas não expõem os seus problemas nas redes sociais. E aí quando as pessoas que ficam aí sonhando em casar, ou namorar, e elas realmente começam a namorar, elas percebem que é outra realidade, né? E aí elas tentam copiar modelos prontos, esses padrões, modelos de outros, e aí começa a ter problemas. Por quê? A gente vai perceber que as relações hoje, né, elas não têm mais essa tutela, vamos dizer assim, do Estado, da igreja, que era o que fazia com que os casamentos durassem. Então, quando a gente pega os nossos pais, que viveram 43 anos casados, né, os 50 a gente fala, nossa, que lindo, que história linda. A gente não sabe o que está por trás disso, né? Eu há pouco tempo mesmo atendi uma senhora que ela fala que ela casou e ali o marido, né, chegava em casa, se a comida não tivesse nem quente, né, nem se tivesse quente ou fria, ele batia nela, ele jogava a comida para fora, ele saía, tinha outras mulheres fora e ela tinha que manter casada ali até quando os filhos ficaram adultos, que ela conseguiu, né, se emancipar, pedir o divórcio e separar desse homem. Mas teve que viver sobre muitas violências, né? Então muitas mulheres, né, nossos avós, que foram casados por 50 anos e que a gente às vezes idealiza isso, olha, que maravilha, antigamente os casamentos duravam. Mas duravam dessa forma, né? Eram casamentos que tinham assédio, que tinham estupro, que tinham violência, mas aí não podia, né, a mulher ter esse direito de separar. E hoje, como que não existe mais, então, essa tutela, né, do Estado, da igreja, que olha, vocês têm que manter casados, senão nós vamos intervir na família, os relacionamentos eles vão se dar de outras formas, né? Então, por isso que a gente tem um grande número de divórcios, né? Na pandemia isso estourou, porque as pessoas também elas saíram também para um outro extremo, né? Ou seja, agora não tem essa obrigação, nessa tutela do Estado no casamento, nem nas relações. Então agora a decisão, né? E o capitalismo ele traz isso, né? Ou seja, agora a gente não tem leis, né, que tutelam tanto a família, por mais que ainda tenha os conservadores. Mas hoje, né, o capitalismo ele traz muita questão do individualismo, ou seja, são escolhas individuais. E aí a gente passa isso para as relações, ou seja, as relações elas passam a ser questões também de consumo, né? Então eu entro no casamento, eu espero que o outro me faça feliz. Se esse outro não cumpre, né, minha expectativa, eu penso, não, o outro lá, a grama do vizinho, se eu arrumar um outro, vai ser melhor. E elas esquecem, né, que o casamento hoje, já que não existe essa tutela, ele vai ser, né, através de acordos. Que as pessoas criam, assim, o que é bom para mim, o que é bom para você, vai ser por base do diálogo que as relações elas vão se manter, elas vão durar, ou até ao ponto que elas vão, às vezes, terminar. Ou seja, vai ser importante sempre esse diálogo e que cada relação ela vai ser única. Ela vai ter um acordo. A questão que as pessoas às vezes esquecem é que se não existe esse diálogo, né, se essas regras, né, desses acordos aí que cada um vai criar, se não existe isso, elas um tende a enganar o outro, né? Então cada um faz o seu acordo individual. Chega uma hora que às vezes as pessoas frustram, porque o que eu pretendo de uma relação, que eu espero de uma relação é diferente do outro, o outro também que ele espera é diferente, e se não existe aí um ajuste de expectativas, uma busca de realidade, ou seja, o que é possível aqui nessa nossa relação, né? Elas não vão durar, né? E aí a gente custa cair a ficha, porque quando a gente começa uma relação, a gente vai trazer essa bagagem dos nossos pais, então a gente vai espelhar no casamento, na relação dos nossos pais, como que foi, ou mesmo que não como que foi, mas assim, não, o relacionamento da minha família não foi tão bem assim, mas eu quero que a minha seja assim, que não haja traição, que seja todo mundo fiel, que seja uma maravilha. E quando isso não se concretiza, né, aí vem a frustração. Tem pessoas que às vezes vão aí pulando de relacionamento para relacionamento, tem outras que às vezes ali vão se mantendo em relações tóxicas, ruins para elas vão sofrendo, mas elas vão continuando sem abrir mão daquela expectativa. Então o que a gente vê que é a importância de quando hoje, né, que a gente não tem essa tutela da família, as pessoas se unem, né,
por escolha, pelo amor, e a gente tem que também questionar qual que é essa escolha, porque também as escolhas que a gente faz de relações, elas não são aleatórias, né? Não é simplesmente questão de gosto. Então a gente tem que estar sempre, isso que a terapia ela vai ser importante, da gente questionar qual que é esse gosto meu. Porque eu sempre relaciono pessoas com essas características. Isso também não é em vão, né? E quando a gente entra, a gente precisa saber, né? Então por que eu escolho essa relação? O que eu espero? Será que eu não estou fantasiando aí uma expectativa irreal? O que é esse outro que eu conheço? Esse diálogo que eu faço com o outro, assim, olha, o que é possível, né? Eu sempre costumo dizer, né, das peneiras, né? Então quando a gente vai buscar um relacionamento, a gente tem que perguntar o que para mim é o limite, o que para mim dá, até onde eu consigo negociar, o que eu consigo abrir mão, o que eu não consigo abrir mão aí numa relação. E eu tenho que deixar isso claro pro outro, porque às vezes a gente fica achando que o outro tem bola de cristal, né? E não tem. Então as relações elas vão ter que se dar à base desses acordos. E aí por isso que a gente vai ter vários acordos hoje, né? Diferentes, né? Então você vai ter pessoas que ali, né, fazem um acordo, não, vai ficar só entre a gente aqui. Outros fazem um acordo, não, vamos ter uma relação aberta. Outros fazem um acordo assim, não, vamos ter um relacionamento fechado, mas você me trai e eu te traio também, e a gente finge que não sabe. Cada um se dá de uma configuração, né? Só que as pessoas tendem a tentar aparentar para o outro ainda essa família tradicional, né? Para que, como que não existe essa tutela do Estado, nem da igreja tanto, em alguns casos sim, para algumas pessoas, né, que são religiosas, mas para as pessoas que não são, não tem, mas existe ainda a tutela da sociedade, ou seja, o que eu preciso mostrar para o outro da minha relação, né? E aí a gente tenta mostrar sempre, como a vida de Instagram, aquilo que é melhor, né? Só o belo. E aí, quando as pessoas que não namoram, elas olham, as outras falam assim, nossa, como que as pessoas estão felizes namorando, que mil maravilhas. Mas elas vão fantasiando e quando elas entram com essa expectativa muito grande e elas vão ver que isso é outra coisa, né? Então, uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, a gente precisa aprender, né, que a nossa felicidade, né, e a psicanálise traz muito isso, ela depende da gente, né? Nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Então, quando eu estou bem com as minhas questões, né, com meus dilemas, né, quando eu entendo de onde vêm meus gostos, né, qual que é essa minha formação, qual que é essa influência da minha família, não só da família, é importante conhecer a história, né, do contexto onde que eu vivo, né, do país, de onde que eu vivo, a história da minha formação. Isso vai me ajudar a entender um pouquinho, né, meus gostos, meus desejos, meus sonhos e adequar essas expectativas, né? Porque quando eu entro numa relação, eu esteja primeiro seguro de mim mesmo, porque se eu não entro numa relação não seguro de mim mesmo, vai acontecer o que a gente chama de alienação, ou seja, eu vou projetar no outro aquilo que me falta, né? Então eu espero que o outro complete essa falta minha, algo que não se acontece, nunca jamais acontece. Então eu entro com menos disso e lógico eu vou aprendendo com o outro ali também, né? O que a gente pode fazer aqui de um acordo, de uma relação que dê para ambos, né? Que seja satisfatória minimamente para ambos, né? Até que o ponto também que chegue ali usando uma conclusão que fala, olha, eu acho que o momento agora é melhor realmente da gente separar e seguir as suas vidas também, porque hoje, né, a efemeridade ela marca os relacionamentos contemporâneos, né? Esse conceito, né, de que é da eternidade, que dure para sempre, né? Ele também não tem tanta voga. Então as pessoas elas vão mantendo até que elas, né, tenham esse diálogo e pensem, olha, como que tá bom aqui o acordo, porque a questão da relação, né, ela é uma questão que a gente, principalmente os ansiosos aí vão sofrer muito, a gente não tem controle, né? Numa relação eu preciso sempre entender que o outro ele não vai corresponder à minha expectativa. Eu vou ter que fazer acordos combinados ali do que minimamente dê, né, para a gente se estar ali numa relação e se respeitar nela dentro de uma transparência, dentro de um diálogo e tal. Quando isso não existe realmente, né, quando o outro ele escolhe fazer escolhas sozinhos, né, sem ser transparente com essas escolhas, isso vai me afetar. E aí vai me restar uma escolha de pensar, olha, esperar que o outro mudar, eu vou sempre ficar sofrendo com isso. O que eu preciso escolher é o seguinte, já que o outro não está tentando dialogar aqui para achar, né, um acordo viável que mantenha essa relação,
se o outro ele prefere tomar suas decisões, né, sem conversar, sem dizê-las, e isso está me fazendo mal, o que me resta realmente é dar um basta nessa relação e passar para outra, né? Então são questões complexas, a gente pode demorar tempos conversando sobre isso, mas hoje vamos ficar por aqui, a gente conversa mais no próximo encontro, tá bom? Muito obrigado.